Olá, tudo bem? Uma perguntinha a respeito de planilhas eletrônicas, fórmulas simples, expressões e ordem de precedência. Vamos para a tela. A expressão a seguir foi passada para Maria. A ela foi pedido que criasse uma fórmula no Excel, ok, uma fórmula no Excel, mas pode ser qualquer planilha eletrônica, que fizesse exatamente o mesmo cálculo. Ela quer o cálculo, ok? Não quer necessariamente repetir a fórmula, ela quer o cálculo, o resultado, contido na expressão. Essa expressão aqui. Após considerar as regras de sintaxe e precedência de operadores, ou seja, sintaxe e precedência, esse aqui é o grande ponto, especialmente a precedência, Maria apresentou corretamente a seguinte fórmula, e aí ela dá alternativas para a gente escolher qual dessas alternativas equivale a essa expressão daqui. Não é uma pergunta complicada, mas é uma pergunta que tem seu grau de dificuldade ali. Em termos básicos, a gente tem que saber como gerir, digamos, uma fórmula que a gente vê escrita e transformar em uma fórmula numa planilha eletrônica. Basicamente é essa transformação. Você lê uma fórmula e joga ela para a planilha. Como fazer esse transporte respeitando a ordem de precedência e a sintaxe da fórmula? É isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos para a tela. Aqui nós temos já a expressão que foi proposta a Maria de forma isolada. Se a gente perceber bem, a gente tem essa primeira expressão, que é, na verdade, uma espécie de repetição da segunda expressão, só que com parênteses. Esses parênteses, a rigor, não têm função alguma. A gente pode eliminar. Por que eles não têm função alguma? Porque tanto faz eles estarem aqui ou não. A gente não precisa repetir esses parênteses na fórmula, porque eles são inúteis. E lá na questão diz que ele quer o cálculo, que é o resultado, não quer que a gente repita a expressão em si, escreva essa expressão lá, mas sim o cálculo. Faça esse cálculo em uma planilha. Pois bem, então a gente pode retirar esse parêntese aqui, mas os parênteses vão ser úteis numa fórmula como essa. E essa utilidade existe em função da ordem de precedência. O que é essa ordem de precedência? A ordem de precedência é a ordem como os operadores são resolvidos dentro de uma função, dentro de uma expressão. Então, quando a gente vai resolver uma expressão, a gente pode até ler essa expressão como a gente lê um texto normalmente, da esquerda para a direita. Mas, entretanto, a gente precisa resolver essa expressão a partir dessa ordem de precedência. Que ordem de precedência é essa? Como é isso? Vamos para a tela. Primeira coisa que a gente resolve em uma expressão são os parênteses. Então, primeira coisa, tem algo a ser resolvido numa expressão, parênteses, primeiro lugar. Depois dos parênteses, próxima coisa que a gente resolve, exponenciação. Terminou de resolver todas as exponenciações que existem, aí a gente vai resolver multiplicação ou divisão. Elas estão juntas, ok? Multiplicação ou divisão. Aí é quem aparecer primeiro na ordem da leitura. E somente depois de resolver multiplicação ou divisão é que a gente resolve adição e subtração. Assim, nós temos, portanto, a seguinte ordem: primeiro parêntese, segundo exponenciação ou potência, terceiro multiplicação ou divisão e quarto adição ou subtração. A propósito, colocando aqui os sinais ou parênteses, são os parênteses normalmente. Exponenciação é o chapeuzinho, multiplicação é o asterisco, divisão a barra simples. Adição, a soma normal aqui, e subtração, o sinalzinho de menos. Então, essa é a sequência que a gente precisa respeitar sempre. Por isso que aqui, na fórmula original, os parênteses não fazem alteração alguma, não tem qualquer papel. Vamos lá escrever essa fórmula usando somente os operadores e depois a gente vai consertar para que ela seja exatamente como precisa ser calculada. Vamos lá. Aqui então nós temos a nossa expressão já escrita
ao modo do Excel, ao modo das planilhas eletrônicas de um modo geral. Repare que nós tivemos que substituir essa barra, que aqui está na horizontal, ó, nós não temos como escrever isso usando planilhas, então a gente substituiu essa barra por essas barras por essa barra de cá. Eu vou apagar aqui para não poluir demais. Então fizemos essa substituição porque na divisão, ó, é essa a barra que a gente utiliza. Pois bem, só que vamos então, respeitando aqui a ordem de precedência, tentar resolver essa fórmula. Quem é que a gente resolve primeiro aqui? Parênteses. Tem algum parênteses nessa fórmula? Não, não tem parênteses algum. Ok, então vamos para a exponenciação. Tem alguma exponenciação? Também não. Então vamos para a multiplicação e divisão. Tem alguma multiplicação e divisão? Tem. Olha só o que aparece aqui. Vou colocar em vermelho para a gente ver que não é isso que a gente quer. Ó, tem essa divisão. B1 dividido por C1. De acordo com a ordem de precedência, nós deveremos resolver primeiro isso daqui. Ó, nessa sequência, dividiríamos B1 por C1 e aqui B2 por C2, mas não é isso que pede. Ele não está querendo dividir B1 por C1, olha a fórmula original. Ele está querendo dividir A1 mais B1, isso tudo por C1. E aqui, ó, A2 mais B2 dividido por C2. Como é que a gente faz isso então? Ó, a gente vai colocar parênteses. Nós vamos usar, nos beneficiar aqui, ó, da ordem de precedência. Então vamos colocar parênteses. Vou colocar aqui em outra cor. Ó. Colocaremos parênteses aqui. Agora sim, nós estamos dizendo A1 mais B1. Olha a ordem de precedência. Quem é que a gente resolve primeiro? Parênteses. Resolveremos A1 mais B1, conforme a fórmula original, dividimos isso por C1. Depois a gente soma A2 mais B2, ó, parênteses de novo, dividido por C2. Olha só, não tem aqui, esses parênteses não aparecem na fórmula. Entretanto, para que ela possa ser resolvida corretamente por uma planilha, eles precisam estar aí. E não vai fazer diferença alguma a inserção desses outros parênteses de fora. Isso não vai fazer alteração na conta, porque no final ele vai resolver de acordo com a ordem de precedência e vai ficar completamente inócuo, vai ficar sem sentido esses parênteses. Portanto, a gente não sabe lá nas alternativas se eles aparecerão ou não, mas de qualquer forma lá a gente vai ter que reproduzir essa fórmula daqui. Vamos olhar as alternativas. Aqui estamos com as nossas alternativas e essa é a fórmula que a gente precisa encontrar aqui. Vamos dar uma olhada. Oh, a letra A já serve, já atende. Oh, tá certinho, tá igualzinho, é totalmente equivalente. Cada uma dessas fórmulas aqui contém o seu erro, vai chegar a valores diferentes. Eu, inclusive, aproveito a oportunidade para lhe desafiar a refazer essas fórmulas. Tá? Cada alternativa tenta montar a fórmula conforme a expressão foi passada para Maria. Escrever na nossa linguagem, eu vou chamar de linguagem natural, a linguagem que a gente aprende na escola, a fazer a barra de divisão horizontal, número, o dividendo acima do divisor e essa nomenclatura usual da escrita manual, digamos assim. Tenta fazer esse exercício de volta, transformar cada alternativa dessa em uma expressão escrita à mão. É um exercício interessante porque vai facilitar, eventualmente, lá na frente, quando você se deparar com uma questão parecida com essa, já vai ter sido trabalhado, enfim, você já vai ter um certo vocabulário melhor em relação a isso, não vai ser surpreendido ou surpreendida na hora da prova, beleza? Alternativa correta, letra A. Espero que você tenha se lembrado desses detalhes de ordem de precedência, porque muitas vezes eles nos pegam na hora da prova. Ok? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.